Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. O canal Games em Debate fez um vídeo muito interessante onde ele abordou o tema sobre a marca Xbox estar manchada ou não com a toxicidade. Hoje eu quero deixar minha opinião sobre essa questão, porque tem pontos específicos que ele mencionou que eu acho que valem a pena serem debatidos, e é claro que você é bem-vindo aqui no canal para falar também sobre o assunto. Vamos começar agora. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links da descrição. Fala aí, espartanos, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô fazendo um estilo de vídeo que é muito raro eu fazer aqui no canal, que é quando eu faço um react ou uma resposta direta ao conteúdo, talvez de um outro canal ou alguma ideia que tenha sido apresentada, justamente porque o meu foco aqui não é ficar vigiando o que outros canais falam ou o que eles fazem, mas quando eu vejo que o conteúdo tem alguma coisa muito interessante para ser agregada, vez ou outra eu faço alguns reacts, lógico, com todo o respeito e toda a consideração pela criação do conteúdo da outra pessoa. Entretanto, hoje eu não vou fazer um react assistindo o vídeo do Games em Debate aqui, porque isso ia demandar muito tempo de edição e também muito tempo de gravação, porque o vídeo dele é de fato muito longo para eu poder fazer esse tipo de coisa. Eu anotei os pontos principais que eu acho interessantes a gente abordar aqui e falar de uma forma um pouco mais séria. Esse aqui é um vídeo mais sobre uma meditação em cima do assunto e que eu acho que é um conteúdo tão relevante como qualquer outro acerca do mercado de games, porque nós estamos falando de pessoas e nós estamos falando de um convívio social que vem sendo violado, por assim dizer, já durante muito tempo, por comportamentos extremistas de uma pequena parcela da comunidade gamer em si. E eu espero que você aprecie aqui o conteúdo, ok? Separei aqui basicamente em 3 tópicos com alguns parágrafos chave sobre o que o Games em Debate falou no vídeo dele. Vamos começar falando a respeito de jogos. É um cara que prefere o Xbox, tanto é que você comprou acho que 3 modelos do Xbox, e eu devo dizer pra você que eu concordo com 90% do que você falou nesse quesito. Por exemplo, o Games em Debate falou que a Microsoft, né, ele deu a entender que a Microsoft, na 8ª geração de consoles, que foi agora a que passou do Xbox One, pisou muito na bola com relação aos jogos first party dela, ou seja, os jogos da plataforma, feitos pela plataforma. Eu fui um cara que joguei a maioria desses jogos que a Microsoft lançou na 8ª geração no PC. Eu joguei as melhores versões dos jogos da Microsoft e ainda jogo até hoje. Então eu sou um cara que desde a época de PlayStation 1000 grau, embora eu focasse mais em zoeira de consoles, eu tinha propriedade nas coisas que eu falava. Eu conhecia a plataforma da Microsoft, eu sabia muito bem como que funcionavam ali os games que ela trabalhava. E geralmente quando eu fazia o meu conteúdo, por exemplo, falando sobre algum jogo de Xbox, eu nunca fui o tipo de cara que fiz uma review ou disse que um jogo é bom ou ruim sem ao menos ter jogado, sem ao menos ter experimentado, zerado o game. Isso é uma coisa que a maioria dos caras de Xbox que criticam os jogos da Sony, por exemplo, não fazem. A maioria dos canais que você vê hoje focados em console war de Xbox, se você pedir a ID da PSN deles, você vai ver que o cara não jogou porcaria nenhuma ali. É uma exceção ou outra que você vai encontrar. Só que essa não é a pior parte. A pior parte são justamente aqueles que não tem canal nenhum, que ficam na internet militando, criticando os jogos no console concorrente, mas a grande verdade é que a maioria nunca nem sequer tocou em Horizon Zero Dawn, por exemplo, e fala que é filminho, fala que o jogo é ruim. Agora, quando você pega um jogo exatamente do mesmo tipo no lado do Xbox, que é focado, por exemplo, em uma narrativa, aí esse argumento não existe mais.
aí o filminho deixa de existir, o jogo se torna aceitável, se torna uma coisa, pô, legal, melhor que o da concorrência. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de Quantum Break, que claramente foi um jogo feito e inspirado para ser um rival de Uncharted da Sony, por exemplo, que acabou falhando ali miseravelmente porque, infelizmente, a Microsoft não focou na qualidade na narrativa do jogo, e o jogo também tava todo quebrado. Quem jogou esse jogo tanto em Xbox quanto em PC sabe que o jogo é muito mal otimizado. Então as reviews baixas que ele teve foram completamente justas. E é exatamente por esse exemplo e outros que eu concordo totalmente com o que você, Games em Debate, falou no seu vídeo, porque você mostra que você é um cara que tem propriedade para falar. Tanto é que o cara mostra que ele comprou os jogos ali em mídia física, né, para opinar sobre o que ele tá falando. E eu achei interessante um último aspecto ainda nesse assunto de jogos, que é quando ele menciona a compra do Xbox One X. O ponto de vista dele bate muito com o meu. Eu acho que a Microsoft, ela acabou focando muito numa narrativa, e isso acabou pesando negativamente para a Microsoft, porque apesar do One X ser detentor das melhores versões de multiplataformas na última geração, a gente viu o console concorrente do Xbox lançando jogos exclusivos com gráficos melhores. Ela lançou um console alegando ser o mais poderoso do mundo todo e deixou ele abandonado durante anos, com pouquíssimos games onde você conseguia ver essa qualidade, esse poder em maior extensão. Um grande exemplo que hoje eu posso falar aqui para vocês é o Forza Motorsport 7, que foi um dos pouquíssimos títulos AAAs de alto investimento da Microsoft desde 2017 até hoje, que de fato tem um gráfico muito bonito. Posso jogar em 4K, 50, 60, 40 FPS com tudo no Ultra. Então se você que tem Xbox One X, imagina eu aqui como que fiquei vendo esse game aqui na minha tela rodando no PC. Então eu atesto, é realmente lindo. Mas quantos jogos dessa qualidade a Microsoft fez desde 2017? Esse é o grande problema. Só consigo lembrar de 2 títulos de grande orçamento, de alta qualidade que a Microsoft fez desde 2017 até hoje, e foi lançado para o Xbox: Forza Motorsport 7 e o Gear 5. Além desses 2, teve mais um que ela fez aí recentemente, por exemplo, que foi o Flight Simulator, mas isso é um jogo, é o que nós poderíamos dizer talvez uma franquia, que ela é lançada geralmente só no PC. E agora que vai sair pro Xbox, vai sair pro Xbox Series X e S. Então eu só quero dizer então, com base no que o Games em Debate falou, que eu concordo com ele justamente pelos pontos de vista que eu tô mostrando aqui pra vocês da minha própria experiência. E aí, por fim, a gente entra nesse assunto da tão falada toxicidade. Então ele fala sobre a marca Xbox no Brasil hoje tá manchada, né? Porque quando você fala de Xbox, principalmente na internet, isso acaba remetendo a gente, né, mais problemática, gente tóxica, gente aí que persegue os outros, etc. E eu devo dizer, Games em Debate, que nessa parte eu concordo com você, talvez aí uns 50%, 60%. Por quê? Muita gente não sabe, mas tem muita gente bacana de Xbox também. Posso falar por experiência própria, eu já conheci gente do Xbox que inclusive é seguidor, apoiador de canais aí que tiveram problemas e tudo mais, mas que o cara em si é uma pessoa muito gente fina. O cara conversa, é educado. Muitas vezes eu já troquei mensagens em inbox aí com algumas pessoas. Eu não vou falar nomes, porque infelizmente esses caras são perseguidos depois. Então não vou identificar ninguém que eu tô me referindo aqui, mas essas pessoas que estiverem me assistindo, você sabe que eu tô falando de você. Então são pessoas que nunca demonstraram ter um caráter duvidoso pra mim, apesar de apoiarem certos conteúdos que, na minha opinião, são de cunho duvidoso, mas eu vejo que a pessoa em si, ela tenta só extrair o que é de mais bacana desses conteúdos, tenta tirar o lado negativo e aproveitar só o positivo. Então, mesmo dentro dessa parte mais crítica, né, da comunidade, eu garanto pra vocês que existem pessoas muito boas. Só que o problema é que essas pessoas não conseguem ter destaque nenhum lá dentro, porque isso aí acaba sendo abafado pelos próprios caras. As regras comportamentais ali são bastante rígidas. Se você sair disso aí um pouquinho que seja, você é cancelado até mesmo dentro dessa própria bolha. É um negócio que é absurdo. Os caras chegam a um nível de começar a perseguir, denegrir, difamar outras pessoas só por elas terem contato com pessoas de outras plataformas, por exemplo. E isso eu posso garantir
aqui porque aconteceu comigo aqui. Eu já chamei um canal, por exemplo, de Xbox para bater um papo aqui no podcast e logo em seguida esses canaizinhos menores começaram a cair matando em cima do cara. E o que o cara fez aqui? Não fez nada demais. Ele trocou ideia com o cara que tem preferência por PlayStation, que o recebeu muito bem aqui, mas a grande maioria começou a perseguir o cara só porque ele veio aqui, não por alguma coisa que ele falou de fato, muito embora muitos tenham criticado, talvez uma falta de um posicionamento mais, poderíamos dizer assim, imponente da parte dele em defender a plataforma, mas essencialmente a perseguição foi pura e simplesmente porque ele veio bater um papo com um cara que prefere PlayStation e que critica o Xbox quando acha que é devido. É lógico que eu não posso ser ignorante de dizer que não existe isso também do lado do PlayStation. Gente fanática tem em todo lugar. Agora, de fato, na minha opinião, isso se tornou muito mais notório do lado do Xbox aqui no Brasil, porque, infelizmente, é um público que acabou se aglomerando e que não tem maturidade para fazer o tipo de abordagem que esses caras querem fazer. Tanto é que a Sony nunca precisou vir a público falar que um determinado canal de PlayStation ou um determinado conteúdo não reflete a visão da empresa e que ela estaria solicitando a remoção, né, a ligação do nome dela com determinada pessoa. Você nunca viu isso acontecer do lado do PlayStation. Já do lado do Xbox, a gente viu o que aconteceu no ano passado. A própria empresa, amando, de acordo com o que a gente ficou sabendo por aí, do próprio Phil Spencer, fez um post dizendo claramente que não tinha nada a ver e que os valores de determinadas pessoas por aí que usavam o nome da marca não refletia o pensamento do Xbox, da Microsoft. E essa história aí tomou proporções mundiais, justamente por isso que eu não duvido aí do que o pessoal lá do Critical Hits falou, que realmente foi uma atitude tomada pelo Phil Spencer, porque a Xbox do Brasil estava com medo de tomar uma atitude sobre o caso, porque antes dela fazer aquele post matador definitivo, ela fez um outro ali, sabe, muito sem graça, muito assim, sabe, bem em cima do muro, não, olha, todo mundo caiu matando em cima, até que finalmente acabou acontecendo. Vocês já viram alguma outra empresa de console ter que fazer esse tipo de coisa por conta de uma conduta inapropriada de alguém que estivesse usando o nome da marca, por exemplo? Eu sei que nesse momento, talvez até o próprio Games in Debate possa questionar, mas você era a PlayStation 1000 Grau. Pois é, mas não é porque eu tinha 1000 Grau no nome que significa que eu era igual a outros caras com o nome 1000 Grau. Quando eu vou nos eventos, por exemplo, BGS, não importa o stand que eu vou, até no stand do Xbox, muitas vezes que eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido. Tinha gente do Xbox que me reconheceu, até brincou comigo, né? Zoando, lá, 4K fake, vamos tirar uma foto. Teve gente, então, do stand do PlayStation, a gente brincando, os próprios funcionários da Sony me reconheciam lá no stand e eu era muito bem recebido. Eu nunca recebi nenhuma intimação da Sony para tirar o nome PlayStation no meu canal naquela época por causa disso. Inclusive, ainda sobre essa questão de toxicidade, existe uma pesquisa que foi feita em setembro, outubro do ano passado, que mostra que donos de Xbox eles são realmente mais tóxicos. Para você ver que não é só no Brasil que existe isso não, lá fora também a galera fala um pouco sobre isso daí. E eu acho que um outro ponto válido de lembrar é que durante esses anos todos, os caras só tiveram mau exemplo do que fazer na internet. Você pode ver que a maioria dos canais que são focados em Xbox hoje não são canais qualitativos. São canais que são focados pura e simplesmente em console war. Não tem nenhum. Pesquisa aí e vê se você acha algum canal focado em Xbox aqui no Brasil que tenha o mesmo tanto de inscritos do João PSX, por exemplo, que tem as mesmas visualizações do João PSX. Existem alguns canais de Xbox que eu conheço que eu considero um conteúdo qualitativo muito bom, que mereciam ter mais destaque, mas infelizmente não tem. Muitos desses caras são sufocados em produzir um conteúdo melhor justamente porque eles têm receio da própria comunidade que eles trabalham para fazer o seu conteúdo. E aí nisso ele até citou um exemplo, né, de um canal lá de Xbox lá no vídeo dele, falando, né, sobre os problemas, etc e tal, porque apesar do canal que ele citou ser minúsculo e não ter lá uma grande relevância, é um comportamento que a gente pode dizer que é até generalizado. O grande exemplo 1000 Grau que eles tinham no passado, tinha um conteúdo focado praticamente só falando dos outros. Você pode ver que os vídeos que o cara tinha no canal dele, que tinham alguma visualização, não era um vídeo falando de Xbox, não era um vídeo falando da plataforma em si, ensinando a galera a fazer uma coisa bacana, um tutorial, não.
era vídeo falando de youtuber gigante, falando dos outros, mexendo com a imagem dos outros, muitas vezes xingando e ofendendo as outras pessoas. E aí quando aconteceu o que aconteceu, veio aquele vitimismo todo. Ah, mas nós só falávamos de videogame. Mentira. Se tivesse sido só videogame, não tinha acontecido o que tinha acontecido. Porque na minha opinião, Games em Debate, eu acho que a visão que os caras têm, a ideia que os caras tinham, era uma coisa legítima. Pô, vamos cobrar uma credibilidade maior nas reviews dos jornalistas. Pô, a gente queria pelo menos ver uma gamer tag ou coisa do tipo. Eu não acho isso errado. Eu acho até coerente. Só que isso também vale para os caras que inventaram essa ideia. E é justamente aí onde a gente volta àquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que é justamente o fato de que a maioria desses caras que começaram a seguir essa ideia não põem ela em prática. Então, na verdade, é uma hipocrisia coletiva, porque esses caras, a grande maioria, nunca nem relaram num PlayStation 4, nunca nem relaram num PlayStation 5, nunca nem sequer experimentaram algum jogo da Sony. Tomam para si essa guerra santa, né, de plataformas e passam a criticar coisas que eles nem sequer conhecem. O que era para ser uma ideia legítima acabou se tornando uma coisa mal vista, porque as pessoas que criaram essa ideia endossavam esse tipo de comportamento. Você não vê, por exemplo, esses canais de Xbox criticando às vezes quando um seguidor fala mal de alguma coisa, sendo que você sabe que aquele cara nem sequer jogou. Aí entra alguma das últimas coisas que o Games in Debate mencionou, por exemplo, de que a maioria desses caras que criam um canal não jogam nada. É só você olhar a gamer tag dos caras. Os caras só passaram a jogar mais depois que criaram um canal, depois que a galera caiu matando, ou depois que alguém descobriu que o cara não jogava grande coisa. Mas para concluir aqui, Games in Debate, eu gostaria de até acrescentar uma coisa sobre o que você falou. Nem todo canal de zoeira de consoles é tóxico. Não tô dizendo que você acredita nisso ou que você disse isso, mas eu acho importante frisar. Não é porque o cara faz uma brincadeira entre plataformas, que ele zoa o Xbox ou que ele zoa o PlayStation, que significa que ele é um cara tóxico. A galera precisa entender que existem brincadeiras sadias e brincadeiras destrutivas. Agora, qual você vai fazer é uma opção sua. Então, para concluir esse vídeo aqui, eu até gostaria de falar para você, tá, Games in Debate? Continua na pegada que você faz o seu conteúdo, dê a sua opinião, fale o que você acha que tem que ser falado. Eu não costumo fazer vídeo respondendo outros canais, mas a razão de eu estar me posicionando hoje é única e exclusivamente por livre e espontânea vontade, tá? Ninguém me pediu para fazer um vídeo falando sobre o seu vídeo, ninguém me pediu para fazer um vídeo te apoiando ou te criticando, mas eu entendo perfeitamente esses ataques que você cita e entendo perfeitamente seu ponto de vista. Você pode ter certeza que você não tá sozinho. Tem muita gente aí de Xbox bacana que inclusive concorda com o que você fala. É isso aí que eu queria falar para vocês. O vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha apreciado. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.